Bem-vindos a mais um episódio especial de E aí, professor? Oi, Walter. Martin, você parece exatamente o mesmo. O que houve? Você também, mas o sol mudou um pouco de posição. A gente teve que mover os móveis um pouquinho, Sim. mas ainda dá pra ver a fogueira. É? E nós ainda estamos num dos cenários mais serenos. Bem, eu nunca pensei que eu estaria sentado e gravando num cenário desses. Nem eu. Mas sempre tem uma primeira vez. Vamos abrir com uma palavra de oração e pedir que Deus nos guie. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de poder estar aqui nessa mata africana gravando uma conversa incrível sobre o plano da salvação. Nós pedimos que tu ilumine nossas mentes e conduza essa conversa. Em nome de Jesus, nós pedimos amém. Amém? Martin, fomos requisitados a fazer um estudo profundo a respeito do capítulo 5 de Apocalipse. Digno é o Cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá. E é difícil descrever isso. Na verdade, é impossível descrever isso. Mas podemos ter um vislumbre. Este será o nosso estudo por toda a eternidade. Agora, quando o Cordeiro abriu aquele rolo e toda a história da redenção foi revelada, assim como o seu custo e a guerra, e como estamos envolvidos, e através de orações tornamos parte importante dessas atividades que acontecem aqui na Terra, é na verdade uma coisa incrível. Na verdade, esse capítulo é parte central de todo o Apocalipse. Na verdade, se você for ver, é um polo central da Bíblia inteira. Sim, porque é a culminação. O livro de Gênesis é a perda de todas as coisas. O livro de Apocalipse é a restauração de todas as coisas. Então, quando voltamos à história do Jardim do Éden e vemos o que foi perdido como acesso à árvore da vida, ao manto da justiça, todas essas questões, tudo isso foi restaurado em Apocalipse. Então, esses capítulos são como duas capas na Bíblia. É, como as capas Sim, de um livro. E entre o meio deles você tem o resto. É realmente uma história fascinante. E as pessoas ainda dizem que um escriba inventou tudo isso. Isso é impossível, porque você pode estudar essa história a vida inteira e não vai entender todos os detalhes. Verdade, Integralmente, né? Na sua plenitude. Bem, Apocalipse não é chamado o segredo, Não. mas sim a revelação. E tudo que é revelado lá é para nós e nossos filhos. Então vamos começar a parte 2 dessa história. Nós também lemos que os remidos vão cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro. A canção de Moisés foi uma canção de redenção Exato. da escravidão física do Egito. Mas a canção do Cordeiro é a que precisamos aprender a cantar. Existe uma dupla conotação aí, porque apesar de cantar a canção de Moisés, também temos que cantar a do Cordeiro. É, porque na verdade foi o Cordeiro quem tirou o povo de Israel do Egito. Sim. Então, num dia, os remidos vão cantar a canção do Cordeiro. Nos tempos do Antigo Testamento, eles só podiam cantar em tipo. Mas, depois da ressurreição, de todos que fazem parte da primeira ressurreição, essa canção será cantada por todo mundo que foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Então, precisamos ter uma visão do futuro e da bênção que o céu nos concedeu. Porque se você perder isso, você pode se desesperar. Existe uma recompensa, mas antes da recompensa vem o sangue, o suor e as lágrimas. Sabe, eu sempre, na minha vida, quis ter algo para almejar, para tornar a vida suportável. E eu acho que isso daqui é a mesma coisa. Se você mantiver os seus olhos na recompensa, então você conseguirá aguentar toda essa turbulência. A beleza dessa corrida nossa é que não há apenas um vencedor.
permaneça no limiar da eternidade e ouça as graciosas boas-vindas dadas àqueles que em sua vida cooperaram com Jesus, considerando um privilégio e honra sofrer por causa dele. Sim, nós estamos sofrendo até um certo ponto, mas é claro, não é nenhuma fração do que Cristo sofreu por nós. Mas a recompensa está constantemente lá para contemplarmos. Conforme eles se unem com anjos, eles arremessam suas coroas aos pés do Redentor, exclamando: digno é o Cordeiro, que foi morto para receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Honra e glória e poder àquele que se senta no trono e ao Cordeiro para todo o sempre. Então compreendemos o plano da salvação, o custo da salvação. E não existe esforço para minimizar isso, mas para exaltar. Nós lemos em O Desejado de Todas as Nações. Mas não foi simplesmente a ausência de glória externa em sua vida que levou os judeus a rejeitarem Jesus. Foi a incorporação da pureza, porque eles eram impuros. Ele habitou entre os homens como exemplo de integridade infalível. Sua vida sem culpa brilhava sobre os seus corações. Sua sinceridade revelava a insinceridade deles. Ela manifestava o vazio da professa piedade deles e revelava a iniquidade de seus caráteres odiosos. Uma luz como essa não era bem-vinda. A despeito de sua vanglória de que, sob o leão da tribo de Judá, Israel seria exaltada e teria preeminência sobre todas as nações, eles podiam suportar melhor o desapontamento de suas ambiciosas esperanças do que podiam suportar a reprovação de Cristo por seus pecados. E eles sentiam essa reprovação simplesmente pela presença de sua pureza. Agora, não é interessante, Martin, que nesta vida, se alguém faz alguma coisa boa, ele não acaba sendo zombado pelos mundanos? Exato, e esse apelido de chamar uma pessoa de pessoa certinha está conectado também com considerar essa pessoa um nerd. Sim, então existem todos esses termos que se aplicam àqueles que decidem fazer o bem. Exato. E num cenário onde as pessoas se reúnem, especialmente a juventude, existe pressão. Sabe, esse mundo não é gentil com alguém que não está disposto a participar de atividades pecaminosas. Isso é verdade, não importa se é no ensino médio, faculdade ou onde quer que seja. Se você for a pessoa que quiser fazer o que é certo, você vai ser quem vai levar pancada também. Sim, e o interessante é que se você olha para trás, você diz: eu nunca teria feito como eles. Mas a gente faz. Somos tão culpados quanto eles. Talvez teríamos feito pior. Com certeza, a gente não está aqui tentando dizer, o povo de Israel, a gente não é que nem eles. Nós, na verdade, somos piores, muito piores. Então, Martin, quando olhamos para essa introdução no capítulo 5, e o rolo sendo aberto e os selos sendo quebrados, e você olha dentro para ver o que vai acontecer, isso te dá toda uma perspectiva do grande conflito. E existem certas coisas que precisamos entender se queremos revelar esse mistério, o mistério de o que vai acontecer nessa terra. E para responder à questão, onde está Deus em tudo isso? O capítulo 5 nos diz que ele está envolvido desde o início, até mesmo ao ponto de ser morto para ser digno de abrir o pergaminho. É tão incrível, sabe, como nós mencionamos no anterior. Ele não é um senhorio relapso. Não. E a gente ainda precisa falar Sim. desse assunto. É algo muito interessante. Mas não é surpreendente que esses 2 livros sejam recomendados por Jesus? Para que a gente possa ser capaz de ter um vislumbre do que é o grande conflito. Naturalmente, o primeiro livro é o livro de Daniel. Mateus 24, verso 15 diz:
quando vocês virem a abominação desoladora falada pelo profeta Daniel, permanecendo de pé no lugar santo, aquele que lê, que entenda. Isso nos diz que Jesus recomenda o livro de Daniel para o nosso estudo. Se você quer saber o que está acontecendo, qual é o estado do mundo e o que vai acontecer depois dessas coisas, então leia o livro de Daniel. Nós já fizemos uma série sobre isso. Estude, então, o livro de Daniel. E sabe o que acontece se você não estudar o livro de Daniel? Você, como aqueles jovens que as pessoas querem condenar ao ostracismo, você também vai condenar cristãos que estudam a Bíblia ao ostracismo, porque eles vão estar prestando atenção nos sinais. E você vai pensar, vocês só espalham Muito bem, medo. então não é apenas uma questão de olhar para os sinais, você tem que permitir que Deus o transforme. É, porque se você perceber os sinais, isso tem que te mostrar que você tem que se preparar. E essa preparação envolve pedir a Deus que nos transforme, não é mesmo? Exatamente. E qual é o outro livro, Martin? Apocalipse. Sim, Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado é aquele que lê e que dá ouvidos às palavras dessa profecia e que guarda essas coisas que estão escritas aí, pois o tempo está às portas. Então há dois grupos. Aquele que lê, em outras palavras, aquele que estuda o livro de Apocalipse para ter um vislumbre daquilo que vai acontecer e que quer comunicar isso. E o segundo grupo é aquele que escuta as palavras da profecia através da comunicação. E daí obedecem essas palavras. E que então guardam o que está escrito ali. O que deve ser guardado? Precisamos saber, não é? Sim. O que é que precisamos guardar? O que é que precisamos entender para guardar? E onde que nós podemos achar a resposta? Onde podemos achar a resposta? Então, Daniel é a chave. Sim, E Apocalipse deve ser a chave reveladora. exato. Muito bem. Então, existe outra citação interessante. Quando os livros de Daniel e Apocalipse forem melhor compreendidos, os crentes terão uma experiência religiosa totalmente diferente. O que você acha? Bem, eu posso testificar isso a partir da minha própria vida. Eu não conhecia Daniel e Apocalipse. Eu até ouvi sobre Daniel, porque quando eu ainda estava na escola, eu tive que fazer um desenho de Daniel na cova dos leões. Mas eu não conhecia isso. E a história de Golias, mas não tinha tipologia envolvida. Eu não sabia do cumprimento das profecias e tudo mais. Sim, então nós pegamos as histórias que, na verdade, são tipos incríveis de grandes eventos e as transformamos em história de crianças. É exatamente isso que aconteceu. E se você começa a pregar sobre Daniel e Apocalipse, as pessoas dizem: mas por que a minha igreja não ensina essas coisas aí? Alguns se ofendem e vão embora. Mas outros dão ouvidos às palavras da profecia e seus corações são mudados. Então é totalmente verdade o que ela diz, que quando compreendermos o livro de Daniel e Apocalipse, os crentes terão uma experiência religiosa completamente diferente. Será dado a eles vislumbres dos portões celestiais abertos, e o coração e a mente será impressionada com o caráter que todos devem desenvolver para perceber a bem-aventurança que é a recompensa do puro de coração. É uma questão de transformação. Transformação total. É a respeito disso. E o Senhor abençoará todos aqueles que humildemente e mansamente procuram compreender aquilo que está revelado em Apocalipse. Como sabemos disso? Porque ele diz: bem-aventurado. Ele te diz isso. E você pode confiar nele? Agora, não é uma estratégia do demônio dizer: esse livro é selado, ninguém pode compreendê-lo. Quem é que vai entender com essa mentalidade? Não tem como se você nunca lê. Ninguém vai te contar nada sobre ele. O interessante é que os manuscritos sináiticos, que são a base das traduções bíblicas modernas, esses manuscritos deixam de fora o Apocalipse. Não é mesmo? O Apocalipse. E também deixam de fora o primeiro relato de Gênesis. Então, a queda e a restauração já eram. Mas todos amam esses manuscritos, que hoje tornou-se a base da palavra de Deus. O final do livro falta.
Eu não consigo entender porque alguns teólogos não enxergam isso. É impressionante para mim. Eles devem compreender essa questão e ver por si mesmos que o Textus Receptus, que tem o livro de Apocalipse e o livro de Daniel, e todos os demais também, E os verdadeiros? que esse manuscrito é a palavra de Deus. A gente deveria aqui falar uma vez daquele negócio de purificada 7 vezes. Sim, essa é outra questão. Este livro é tão rico que está cheio de imortalidade, cheio de glória, de forma que aqueles que o leem e pesquisam acabam recebendo a bênção daqueles que dão ouvidos às palavras dessa profecia e guardam as coisas escritas nela. Algo que certamente será compreendido do estudo de Apocalipse, que é que a conexão entre Deus e seu povo está firme e decidida. Então veja, o nosso Senhor não é ausente. Uma maravilhosa conexão é vista entre o universo do céu e deste mundo. As coisas reveladas a Daniel foram posteriormente complementadas pelo Apocalipse, dado a João na ilha de Patmos. Esses 2 livros deveriam ser cuidadosamente estudados. Daniel perguntou 2 vezes: quanto tempo será até o tempo do fim? E eu ouvi, mas não compreendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vá, Daniel, pois as palavras estão seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e branqueados, mas os perversos que praticam perversidade, nenhum deles compreenderá, mas os sábios compreenderão. Então, Martin, uma compreensão dessas coisas não serve como um filtro? Sim, é exatamente isso. Porque, do contrário, como você pode fazer essa filtragem? Isso se encaixa aqui, isso se encaixa ali, isso é E profecia ou nenhum não? dos perversos compreenderá. Então o que eles fazem? Não estudam e não usam esse filtro. E além de não utilizarem, ainda dizem aos outros que esse livro está selado, que ninguém pode compreendê-lo. Neste caso, eles não estão entre os sábios, não é? Não? E lembre-se, a sabedoria vem de Deus. Sim? Ninguém pode exaltar-se pelo fato de tê-lo lido, Não. pois estão apenas fazendo aquilo que Deus mandou. Bem-aventurado é aquele que lê. Então, comece a ler agora mesmo. E se você não o entender, talvez você deve ouvir o que outras pessoas estão dizendo a respeito dele. E como essa outra pessoa entendeu? Estudando e lendo. Estudando também o que outros disseram sobre aquilo. E nós temos também a mais confirmada palavra profética no espírito de profecia que ajuda a tirar as dúvidas. Martin, você vai deixar todo mundo bravo de novo? Mas essa é a verdade. Mas isso é verdade, isso me ajudou e eu acho que também já ajudou milhares e milhões de pessoas. Muitos serão purificados, branqueados e provados, mas os perversos agirão perversamente. Nenhum dos perversos compreenderá, mas os sábios compreenderão. Mas agora vá, até que o fim chegue, pois você descansará e receberá o seu galardão no fim dos dias. Aqui ele nos diz que chegaria mais informação, mas que não era para o tempo de Daniel. Seria para quando o reino de Deus se estabelecesse. O livro de Apocalipse foi dado durante a era cristã, Sim. e é um erro achar que isso foi dado apenas para aqueles que estão vivendo no finzinho dos tempos. Não, ele foi dado lá em Patmos. Sim. Foi uma revelação para aquele tempo e para hoje. A única diferença é que, ao longo do curso da história, nós compreendemos mais porque as coisas foram acontecendo. Nós podemos ver os sinais. Martin, como conhecer quais são esses sinais? Não devemos vigiar? Claro. E se você for um atalaia, o que você faz? Simplesmente ficar sentado? Não. Uma vez que você vê esses sinais, você se torna ciente do fato de que Deus está intimamente envolvido em tudo isso. Porque Ele não está apenas te dizendo o que vai acontecer, mas está lhe permitindo testemunhar o desfecho das coisas. E uma vez que foi escrito de maneira continuamente histórica, cada período dentro da era cristã podem saber aonde estão dentro do curso da história. E não se desesperar quando o fim chegar. Isso é muito verdade, sabe? O problema é que as pessoas ficam com medo,
as pessoas ficam estressadas e tudo mais, quando elas pedem essa conexão entre o estudo e fazer a conexão com os eventos da atualidade. Correto? Agora, a outra coisa é que se você segue a sequência e a aplica a cada período, como dissemos, se você é um dispensacionalista, você vai querer jogar tudo para o futuro. E aí tudo se aplica apenas às pessoas vivendo no tempo do fim. E ainda assim distorce tudo ao deixar a porção histórica de fora. Você perde tudo. Você não entende quem é o anticristo, achando que é uma figura que vem aí no futuro. Você perde toda a compreensão. E sabe, o problema é que você pode simplesmente sentar e esperar por isso e deixar passar. Sim. E aí acaba tudo. E daí já Gente, era. o que aconteceu? O que aconteceu? As pessoas serão pegas de surpresa. Foi o leão da tribo de Judá que tirou os selos do livro e deu a João a revelação daquilo que aconteceria nesses últimos dias. Lembre-se, já falamos sobre essa questão dos últimos dias. Ela se refere a toda a era cristã, e não apenas ao finalzinho da história. E sabe de uma coisa? Eu acho que um dos primeiros estudos que você deveria fazer é o estudo dos últimos dias, o tempo do fim. Porque isso é tipo a base, e daí você pode saber como encaixar todos os outros eventos. Correto? Quando você lê o livro de Apocalipse, você pode ver que isso já aconteceu, isso também, isso também, isso também. Agora estamos aqui na história. Então, Marty, vamos deixar claro, aonde estamos agora? Estamos bem no finzinho, onde a implementação da marca da besta vai acontecer. E se você não estuda isso historicamente de maneira contínua, você não sabe quem é a besta. Correto? Porque você jogou tudo para o futuro. Sim. Você não vai saber o que é a marca da besta, porque você está esperando algo futuro. Você vai achar que é um computador. Exatamente. Salvação por um chip de computador. Não, a salvação é pelo sangue do Cordeiro. Esse é o problema, ou até mesmo salvação por causa de uma injeção. Você pode ser tão tragado por tudo isso. E daí o problema é que você volta os olhos pro Israel, literal, e você pode deixar passar todas as outras coisas. Você pode perder todo o resto, então é importante estudar isso. Ali diz que os perversos agiriam perversamente. Estamos vendo isso? Muito bem. E diz também que nenhum dos perversos compreenderia. Estamos vendo isso? Quão verdadeiro é isso? Pecado é a transgressão da lei de Deus. E aqueles que não aceitam a luz em relação à lei de Deus não compreenderão a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Isso já não te mostra o porquê de haver uma urgência de proclamar as 3 mensagens angélicas? Porque as pessoas não entendem. Correto? O livro de Daniel é desvelado na revelação a João e nos leva adiante para as últimas cenas da história da Terra. Irão os nossos irmãos ter em mente que vivemos entre os perigos dos últimos dias? Leiam Apocalipse em conexão com Daniel. Ensinem essas coisas. Certos ouvidos não querem ouvir essas coisas. Eles dizem, nos dê amor, apenas amor, e tá tudo bem. É só isso que queremos ouvir. Dá-nos mensagens macias. Eu quero ir para a igreja porque quero ouvir algo macio, algo que me acalme. Não quero ouvir uma advertência. Sabe, isso soa como alguém que quer ir para a igreja só para ouvir algo que faça ela se sentir bem. E isso é perigoso. Não há muitos que se sentem bem e nunca ouviram falar do livro de Daniel ou de Apocalipse. E também não tem ninguém que te mostre como essas coisas se relacionam com os sinais. Ou seja, eles nem querem ver esses sinais na igreja. Correto? Eu acho que isso é muito importante. Não quer dizer que isso tenha que ser feito continuamente ou somente isso, mas com equilíbrio. Muito bem. Então, Martin, se formos para Apocalipse capítulo 5, vamos pegar nossas Bíblias. Vamos para o capítulo 5, o que basicamente nós lemos em nosso estudo anterior. E vemos que ele desvela o livro ali no verso 14.
E os 4 seres viventes disseram amém, e os 24 anciãos se prostraram e o adoraram, aquele que vive para sempre. E então ele começa a desvelar o livro. Então, o resto do livro de Apocalipse está resumido naquele rolo. E aqui temos uma visão críptica de toda a história e do que vai acontecer, correto? E em cada parte Deus está envolvido. Ele a divide em 7 porque haviam 7 igrejas, 7 períodos. São aqueles que receberam a mensagem. E que mensagem? A mensagem do que seria desvelado em Apocalipse 5. E ao irmos para o capítulo 6, nós lemos: E eu vi que o Cordeiro abriu os selos. Obviamente, ele está abrindo um selo agora. E eu ouvi como se fosse o som de um trovão, e um dos 4 seres dizendo, venha e veja. E eu vi e contemplei um cavalo branco, e aquele que o montava tinha um arco, e uma coroa foi dada a ele, e ele saiu adiante para conquistar. Seria este aqui o Cordeiro ou o leão da tribo de Judá? O leão da tribo de Judá. Muito bem. Então aqui temos a batalha entre o bem e o mal. E nós veremos uma descrição daquilo que vai acontecer. Bem, nós não vamos lidar com cada uma delas agora, porque isso demoraria muito, mas no capítulo 6 você tem os cavaleiros. Um está num cavalo branco, o outro num vermelho, o outro num negro, e o outro num cavalo pálido como a morte. E, naturalmente, o cavalo representa a mensagem que vai ao mundo. E você tem a descrição no capítulo 6 da mensagem da igreja levando essa mensagem. A primeira era pura, não adulterada no cavalo branco. Cristo dando a revelação de tudo que eles não compreendiam. Correto? Eles haviam confundido todas as coisas. Eles basicamente eram dispensacionalistas naquele tempo. E a ironia é que no fim dos tempos, Satanás vai jogar em nós a mesma filosofia na igreja. E nós estamos aceitando. Isso é inacreditável. Cada uma dessas coisas das quais eles tiveram que ser purificados, está de volta. Está de volta de uma maneira diferente. De uma forma diferente. Mas é a mesma história, a mesma bobagem. Ele não teve nem que inventar nada de novo. Ele simplesmente joga essas coisas de volta. Sim, se funcionou bem para eles, por que não funcionaria bem para nós hoje? Então, temos aqui o cavalo branco, puro, não adulterado. Depois você tem o cavalo vermelho, que naturalmente é o símbolo de sacrifício e sangue, o sofrimento da igreja, que denotava como a igreja sofreria. Depois veio o cavalo negro e, finalmente, o cavalo morto. Então, a mensagem bela e não adulterada da salvação seria diluída até o ponto da morte, até não existir mais. Então aquele protestantismo, ele já era. Já era. Nós não temos visto isso? Isso aqui tem sido cumprido à letra. Nós temos visto isso. A isso. gente não precisa entrar em detalhes, mas vamos para o livro de Apocalipse. Isso aqui é basicamente um estudo de como as coisas ocorreriam. No capítulo 7, é dito quem estaria envolvido. Seriam dadas vestes de justiça aos filhos de Deus, e no verso 10 é dito, e clamaram com alta voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que se assenta sobre o trono e ao Cordeiro. Aqui os selos estão sendo desvelados. E não será pouca gente, porque ele viu uma grande multidão de pé com os 144 mil. Todas essas questões estão ali no capítulo 7. E então se seguiram as 7 trombetas, e nós vamos de novo pelo mesmo período. As trombetas são sinais de juízo. Exato. É por isso que temos que falar sobre juízo. E qual é o critério desse juízo? Sabe, uma das principais coisas que você ouve hoje em dia é não me julgue. Sim, não me julgue. Ok, mas tudo bem. Mas os santos vão julgar até mesmo os anjos, quanto mais as coisas que ocorrem na igreja. E esse julgamento deve ser algo para condenar?
Não. Mas deve alertar. Sim, aí que tá a diferença, porque na advertência tem amor. Muito bem, Martin. Então, se você vê... Pera aí, tem uma formiga subindo em mim. Muito bem. Se você vê a formação espiritual entrando na igreja e você sabe, porque estudou, que isso é uma doutrina jesuíta, você não vai erguer sua voz? Sim, você deveria levantar a voz, porque você ama essas pessoas e não quer que elas se percam nisso. Se você vir uma técnica como a neurolinguística, Aham. você não levantaria sua voz? Tem que fazer isso sim. Se você vê uma falsa teologia entrando na igreja, que é espiritualista, como falsas manifestações do Espírito que não estão em harmonia com os mandamentos de Deus, você não deveria erguer a sua Sim, voz você como deveria. uma trombeta? Sim, Ministério da Libertação. Será que alguém tem poder para fazer isso? Não é apenas Cristo que pode fazê-lo? Só Cristo. Tipo, o que aconteceu com aqueles discípulos que tentaram expulsar o demônio sem Jesus? Exato. Então, no capítulo 8, nós continuamos com as trombetas, mas não vamos nos aprofundar nelas hoje. Depois vem o capítulo 9 e depois o 10, e aqui você tem o desvelar daquele rolo específico. E esse poderoso anjo desceu do céu, vestido com uma nuvem e com um arco-íris sobre a sua cabeça, e sua face era como o sol, e seus pés como pilares de fogo. E ele tinha em sua mão um pequeno livro aberto, e ele colocou o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ou seja, esse aqui é o governante do céu e da terra. É aquele que controla tudo aquilo que acontece aqui. É ele que desvela esse livro. Obviamente, o livro selado era aquela porção do livro Sim. de Daniel concernente às 2.300 tardes e manhãs. Porque tem que ser desse jeito. Era o único livro que estava selado. E diz lá no livro de Daniel, sela esse livro, até quando? Até o fim? Sim, e a visão ampla da era cristã, o Daniel não entendia. Não. Então, muitas das coisas que ele escreveu e as tipologias que encontramos aqui, você só pode entender sob a luz do Novo Testamento. Quando Jesus vem. Mas devemos compreender tudo apenas sob a luz do grande conflito. Exato. Se você não tem a compreensão do grande conflito que está lá na Bíblia, ou você vai considerar Deus um tirano, Sim. ou você vai considerá-lo como um pai frouxo, É assim mesmo, porque mas você não não vai vê-lo como o grande juiz que faz julgamento entre o justo e o perverso. E o Salvador, o Cordeiro também. Ele é o cordeiro que foi morto. Você vai perder essa parte porque você não vai ter ambos. Sim. Se você não entender. Agora, em seguida, depois que esse rolo foi desvelado, que tinha profecia dos 2.300 dias, é aí que vemos a última batalha entre aqueles que compreendem a relação entre a lei e a graça e aqueles que não a compreendem. E aí vem Apocalipse 11, descrevendo o surgimento da besta do abismo. Ou seja, esse sistema de governança nessa terra que está diretamente oposto àqueles que representam Deus. É uma organização espiritualista. É uma organização não de reis e rainhas, como era antes, mas um sistema que surge num mundo democrático. E é baseado no espiritismo. É baseado no mistério, no engano. E é uma cidade espiritualmente chamada de Sodoma e Egito. Todas essas coisas doentes, o secularismo, Sistema maçônico, jesuíta. todas essas coisas imorais que desmoralizam. Você pode ver isso atualmente bem diante dos nossos olhos. Esse é o sistema que surge após a cura da ferida mortal, de 1798. Está tudo escrito aqui em Apocalipse capítulo 11. A ferida mortal ocorreu em 1798. A partir dali, a besta trabalha por trás das cenas. Ela parece ter uma ferida mortal, mas está montando um império por trás de tudo. E todas aquelas questões que vêm depois.
as nações ficaram furiosas, e vem a ira de Deus na hora que os mortos seriam julgados, e o julgamento dos mortos começa. Mais cedo ou mais tarde, começará o julgamento dos vivos. Aham. E quando será isso? Quando a marca da besta for implementada. Exato, porque é aí nesse momento que os vivos têm que fazer uma escolha. Sim. E estamos no limiar disso. E aí vem o capítulo 12, que nos dá a imagem da batalha entre a Igreja de Cristo e Satanás. Ele nos dá uma sinopse. E então termina com aquelas palavras fascinantes. E o dragão irou-se contra a mulher e saiu para fazer guerra contra o remanescente de sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, ele descreve o último grupo da Terra dentro de toda a era cristã, quando começou essa batalha no deserto. Depois dos 1260 anos, surge então esse grupo remanescente. E se você não entende isso, se você não entende que o remanescente guarda os mandamentos e guarda o testemunho, você perde o bonde. Você vai perder isso. Você vai perder. E como nós já falamos várias vezes antes, não tem como você ficar numa perna só. Correto. Você tem que se apoiar nas duas. E então chegamos em Apocalipse capítulo 13, que descreve os impérios que farão essa guerra final contra o povo de Deus. A besta do mar e a besta da terra. Até os reformadores reconheciam que a primeira besta era o papado. Eles ainda não compreendiam que a segunda besta era os Estados Unidos. Não compreendiam a queda do protestantismo porque ainda não havia acontecido. Eles ainda estavam na época que ele não era apostatado. Mas o remanescente entende. É. Eles sabem do que se trata. É a respeito dos mandamentos de Deus. E a marca da besta, que também é mencionada em Apocalipse 13, deve estar associada aos mandamentos. Do contrário, não haveria relação aqui, não faria sentido. Então, quando você vai a Apocalipse capítulo 14, vemos o alerta contra o que essas duas bestas fariam. E essa é a mensagem do remanescente. São as três mensagens angélicas. Três mensagens angélicas. Tudo está descrito aqui em perfeita sequência. E então vem a consequência de não se aceitar essa mensagem, que são as pragas, em Apocalipse 16. E no capítulo 17, ele nos dá mais uma vez uma sinopse sobre quem é esse poder controlador, essa mulher, essa igreja, esse mistério chamado a Grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas e abominações da terra. Isso está escrito em sua testa, ou seja, no seu pensamento. É a convicção dela, é como ela opera. É por isso que tem um choque de mentalidades, porque tem essa mentalidade de Cristo e mentalidade da Babilônia. E aí vem Apocalipse capítulo 18, na qual você tem a descrição da degradação que ocorreria nessas igrejas, aonde Babilônia é uma unidade, a união entre o espiritismo, o catolicismo e o protestantismo apostatado. O espiritismo se incorpora a todos os sistemas religiosos do mundo. Todo mundo nega a expiação. Todos que negam a divindade de Cristo. Porque, lembre-se, adore o Cordeiro. Mas eles se recusam a adorar o Cordeiro. E ao olharmos aos exemplos dados por Deus, vemos como eles caíram, em que estado se encontram. Se olharmos para os tribunais no mundo hoje, sim, com relação ao que está acontecendo com a besta dentro do catolicismo e ao que está acontecendo nas religiões espiritualistas, por exemplo, o Dalai Lama esteve nas notícias recentemente por ter beijado menininhos. Com isso tudo, Deus está nos dizendo: olhem, a Babilônia caiu. Vocês têm que entender isso. Isso, sabe, até aqui nós já mostramos inúmeras e inúmeras vezes como tudo isso aqui já se cumpriu. Sim. E Apocalipse 19 nos mostra a destruição que está chegando, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores colocará um fim a esse sistema. Aí vem os capítulos 20, 21 e 22, que são capítulos escatológicos.
Em outras palavras, eles nos falam a respeito da restauração de todas as coisas, de tudo aquilo que foi perdido no livro de Gênesis. Essa é a nossa herança. É isso que acontece quando se abre os selos. Você começa a entender a batalha entre o certo e o errado. Todos os mandamentos de Deus e a marca da besta estão em oposição um ao outro. Sabe, quando você chega em Apocalipse 22, pouco antes de entrar no céu, E quem tem o direito de entrar lá? aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Satanás odeia esse verso? É, ele Ele odeia. odeia. É por isso que eles removeram esse verso nas novas traduções. Muito bem, Martin. Então, se a lei de Deus é o problema, porque sem lei não há julgamento, E nem pecado. sem julgamento não há consequência, sem lei não há pecado. E quem é o juiz? Cristo é o juiz. Cristo. Então, vamos olhar para o último juízo. João 5:22. Porque o Pai não julga ninguém, mas deu todo o julgamento ao Filho. Todos terão que encarar o juiz. É, Isso inclui os que o rejeitaram com certeza. A nação Aqueles que judaica o daquela traspassaram. e os judeus de hoje. A nação judaica de agora e Israel espiritual também. Muito bem. Existem pessoas dentro dessa categoria que ainda podem aceitar Jesus e tornar-se parte de Israel de Deus, a Israel espiritual de Deus? Toda tribo, nação e língua. Não nos esqueçamos disso. Mas Cristo é o juiz. E ele é apto para ser o juiz. Ele não pagou o preço pela lei que foi quebrada? Ele era o único que podia fazer isso, nós já ouvimos. Nem no céu, nem na terra, ninguém podia abrir aquele Ninguém selo. podia abrir o rolo. E então ele diz em João 8,16: E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não estou sozinho, pois sou eu e meu Pai que me enviou. Então o julgamento dele é verdadeiro. Ele vai julgar de forma justa, pois digno é o Cordeiro. 2 Coríntios 5:10. Pois todos compareceremos diante da cadeira de juiz de Cristo, para que todos recebam por aquilo que fizeram em corpo, de acordo com aquilo que fizeram, seja bom ou ruim. E quando começa o juízo dos mortos? Começa no fim dos 2.300 dias da profecia de Daniel. Muito bem. Então, lá diz que o santuário seria purificado. Sim, Purificado do quê? do pecado. Sim, ele precisa ser limpo do registro do O pecado, registro do pecado. Sim. que foi transferido para dentro do santuário. Mas por que isso começou apenas em 1844? Por que não começou antes? Tem uma razão, Martin. É porque todas as nações devem ter tido a oportunidade de escolher. Sim. Todos, na época da Reforma, não tiveram a chance de saber quem era a besta, Sim. não é? Uhum. Todos deveriam ser capazes de discernir sobre o que se trata a questão. A besta é contra os mandamentos de Deus, porque ela mudou os mandamentos de Deus. Agora, o protestantismo, em 1844, rejeitou a mensagem da lei e, portanto, se alinhou com a besta. Exato. E por isso ele caiu, Aham. tornando-se parte do sistema da Babilônia, no qual a besta é o falso filho. É. E deu ouvidos às mentiras do dragão, que introduziu em todo mundo as suas mentiras. Já falamos sobre isso, não é? Então, desde 1844, todo mundo, todas as nações tiveram uma oportunidade de ver o que está acontecendo. Portanto, o julgamento dos mortos começou. Sim. E ele continua até a lei dominical ser proclamada. Sim, porque aí então os vivos têm que fazer uma escolha. Assim como os outros também tiveram que fazer uma escolha E o antes povo de deles. Deus também precisa decidir. Ah, sim. O povo de Deus tem que fazer uma escolha. E é interessante Aham. que essa escolha vai determinar se receberão o selo de Deus ou se não receberão o selo de Deus. Se receberem o selo de Deus, farão parte do alto clamor. Isso. E daí esse alto clamor vai ficar mais alto. E eles se juntarão com outros. E o que é o alto clamor? Caiu a Babilônia e tornou-se lar de demônios e de todo tipo de ave detestável.
Esta é apenas uma parte do alto clamor. Exato. Isso tem que andar junto à marca da besta. Sim. Não devemos aceitar falsas normas, apenas aquilo que Deus nos apresentou. Essa é a questão. E na Bíblia também diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Sim, e tem que começar assim, porque isso vai determinar quem vai dar o alto clamor. Exato. Tem uma sacudidura que tem que acontecer. Sim. Dá para chamarmos de uma purificação. Exato. Em Isaías 33, verso 22, lemos: Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. Está muito claro, não é? Apenas aquele que deu a lei pode interpretar a lei e aplicar a lei. Ele tem o direito de fazer isso, porque ele pagou o preço da lei transgredida. Exato. O Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Veja que todos os títulos estão aí: o juiz, o legislador, o rei. Nós temos que aceitar todo o pacote. Não posso escolher um só. Isso é muito importante. Você não pode dizer, eu só quero ele como rei, mas não como salvador. E também não tem como aceitar ele somente como salvador e cordeiro, mas não como rei. Exatamente. Apocalipse 14, 7, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois a hora do seu juízo é chegada. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Este é um verso muito profundo, porque ele fala que a hora do seu juízo chegou. Já chegou. Essa mensagem só foi dada após 1844. Correto. Então, o juízo começou em 1844, o julgamento dos mortos. E aí diz: adore aquele que fez os céus e a terra. Este é o selo de Deus. Está no 4º mandamento. E pronto, porque é esse o mandamento que diz por que o 7º dia foi instituído. Então, a marca da besta deve ser antítese disso aí, porque a marca da besta trata da adoração, porque eles adoram a besta, aqueles que recebem a marca dela. Mas devemos adorar a Deus, o Criador. Ao mesmo tempo, o outro diz: não, você tem que me adorar. Exato. E ele, na verdade, é o Criador do outro dia. Ele estabeleceu o outro dia, o primeiro dia da semana. Então, qual é a norma de julgamento? Ora, é a lei. Basicamente, temos que julgar entre a palavra de Deus e a palavra de Satanás. Esses são os dois. Só tem esses dois. E como a gente sempre disse, temos quem que está por escolher detrás? Entre essas duas. Sim, escolha. Ou é um ou é outro. Não tem meio termo. Exato. João 12, 48. Aquele que me rejeita e não recebe minhas palavras. Viu só? Basicamente, é sobre isso. Já tem alguém que o julgue. A palavra que tenho dito, esta o julgará no último dia. Você deve se lembrar que no outro episódio falamos sobre a cabeça de Golias ter sido cortada por sua própria espada. Exato. É a palavra dele. Ele foi julgado por aquilo que ele disse e acreditava. E sua cabeça foi esmagada. E vai ser a mesma coisa para as outras pessoas. E será assim com todos. Qual é a norma então, Martin? Nossos sentimentos ou a palavra? A palavra. O que é que diziam Lutero e a Reforma Protestante? Mesma coisa. Sola Scriptura. É a palavra de Deus que julga. Ora, essa palavra não contém os 10 mandamentos? Sim. A lei de Deus. Então temos os que guardam os mandamentos contra aqueles que não guardam os mandamentos. Aqueles que honram o selo de Deus, que adoram o Criador, que estabeleceu o sábado, contra aqueles que não o honram. Na verdade, o 4º mandamento no catolicismo romano honra a sua obra. Porque você participa de um sacramento, você faz uma obra para ganhar a graça. Quando que, na verdade, aquilo que foi estabelecido para a nossa educação deveria mudar o nosso caráter. Exato, a transformação total. Sim. E a coisa é, se você ler o livro Grande Conflito, no tempo de Lutero, também houve esse mesmíssimo problema. Um falso reavivamento baseado no espírito, nos sentimentos apenas. Não há hoje no mundo todo um sistema religioso que baseia a sua teologia nos sentimentos? Sim. É por isso que temos que testar os espíritos. Então, Martin, por que não lemos Apocalipse 4:11? Digno és, ó Senhor, de receber glória, honra e poder.
pois criaste todas as coisas. Para o teu agrado elas existem e foram criadas. Então, ele é digno porque ele é o Criador, assim como também o Redentor, o Cordeiro. Podemos ver isso alinhado ao quarto mandamento? Com certeza. Criação, você Sim. não tem como separar uma coisa da outra. Segundo Reis 19:15, e Ezequias orou diante do Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és Deus, somente tu, sobre todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Isso é reconhecimento, o memorial da criação. Não dá para escapar disso. Quando você vai para Apocalipse, você vê que ele te guia de volta para esse tema. Este é o tema. Isaías 37:16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins. Apocalipse 5 não fala disso? Só tu és Deus, somente tu, sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Esse é um tema recorrente ao longo de toda a Bíblia. Ele é o dono. Mas ele tem um propósito com sua criação. É incrível. Ele é o dono, mas teve que comprar de novo com o sangue dele. Apocalipse 5:9. E eles cantaram um novo cântico, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, pois nos remiu a Deus pelo teu sangue, todas as raças, línguas, povos e nações. A hipocrisia acaba aí mesmo. Racismo, Tudo isso aí, dispensacionalismo, tudo isso acaba. tudo acaba. Daniel 7:22. Até que o ancião de dias chegou, e o juízo foi dado aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo de os santos possuírem o reino. Como já mencionamos outras vezes aqui, Marty, esse texto é terrivelmente distorcido nas traduções modernas. O julgamento não foi dado em favor dos santos aqui, não é isso. O julgamento foi dado aos santos. Paulo disse: Não sabeis que julgareis até anjos? É por isso que eu amo a versão da King James, porque é a tradução direta daquilo que Deus disse, sem a interposição de pensamento humano. A coisa é que você destrói o galardão, a recompensa do testamento, aquela herança, se você mudar essa parte. Porque ela faz parte da herança, essa co-soberania. É uma corregência. Você é parte do trono ali. No trono. Estaremos no trono, seremos parte dele. E o julgamento é dado aos santos. Não que eles julguem, porque todo julgamento já foi dado a Cristo. É um julgamento de verificação. Exato. No qual constataremos que digno é o Cordeiro, e todos os juízos dele são verdadeiros. Tudo estava de acordo com a sua justiça. E as mentiras do demônio serão expostas. E então os santos cantarão a canção, que está ali em Salmo 149. Claro que, quando começarmos a cantarmos a canção do Cordeiro, haverá uma nova nuance. Mas, basicamente, ela diz assim: Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Que Israel se regozije naquele que o criou. Veja que o tema da criação é recorrente. A criação, sim, em você. Ele diz que ele cria de novo em você também. Se você participar da transformação total, ele cria um novo você em você mesmo. Correto? Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Você vê como Deus se envolve com a humanidade? Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos. Essa é a palavra de Deus. Sim. Que corta em 2 direções. Ela corta à frente e atrás. Ou seja, ela te transforma. É uma espada de 2 gumes e é o contrário da espada de Golias, que acabou cortando a cabeça dele mesmo. Essa daqui, quando ela te corta, ela te salva. Se você estiver obedecendo o que ela diz. Sim. Para executar vingança dos gentios e darem repreensões aos povos.
para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Essa será a glória de todos os santos, louvai o Senhor. O juízo foi dado aos santos, e fazer parte daquele trono e da vitória final sobre a mentira, essa é a honra dos santos. É o seu galardão. E o que dizer de Isaías 32, verso 1? Eis que um rei reinará em justiça, e príncipes reinarão em julgamento. Que príncipes são esses? Os que estão governando com Deus, os remidos. Os remidos de Deus. Então veja como esse tema permeia toda a palavra de Deus. Ezequiel 44, verso 24. Quando houver disputa, eles se levantarão para julgar, e julgarão de acordo com os meus juízos. Não é claro? Ele julga. Todo julgamento é dado a ele, e os santos verificam o julgamento. E eles proclamam que ele é digno de ser o juiz, porque ele criou todas as coisas, e tudo existe por meio dele. Eles guardarão as minhas leis e estatutos em todas as minhas assembleias. Eles santificarão os meus sábados. Será então, Martin, que estamos errados ao dizer que a lei e o sábado serão o ponto de controvérsia na última decisão desse mundo? Não, começou na criação, quando Deus disse no 7º dia: faça isso porque eu sou o Criador. E no final, ele disse: ok, agora você vai ser julgado na base do que você me aceitou como esse Criador e Redentor? Sim, porque você tem que aceitá-lo como o cordeiro que foi morto, e também como o leão da tribo de Judá, e como seu rei, e também como seu Deus. Exato. 1 Coríntios 1:10. Eu rogo a vocês, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falem a mesma coisa, e que não haja divisão entre vocês, mas que sejam perfeitamente unidos na mesma mente e no mesmo juízo. Aí está a questão. Como se entrar em harmonia com Deus? Temos que estudar as exigências dele. Ele deu o testemunho de Jesus ao povo remanescente. É o que diz lá em Apocalipse 12, verso 17. E isso pode capacitá-lo a entrar em harmonia, uma mente. E então você poderá discernir e fazer parte desse juízo. E nós mencionamos isso também muitas vezes antes já. Mas se você quiser ter aquela mesma mente, aquela mesma unidade, isso vai ser baseado em você estudar o espírito de profecia. Exato. E praticá-lo, não apenas estudá-lo. Não, e seguir ele. Sim. Mas a espada, ela é de 2 gumes. Ela tem que causar uma mudança em você, porque somente o conhecimento não faz isso. Se os seus frutos não evidenciarem que você mudou, então não sobrou nada. É por isso que lemos em 1 João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Ou seja, Martin, temos que nos tornar como Cristo. Exato, você começa com a transformação total. Se nós não nos tornarmos como Jesus, como então que a gente vai conseguir desfrutar do céu? Pois é. Então, Martin, o juízo é dado aos santos, certo? Vamos ler mais alguns versos, apenas para ter uma imagem completa da coisa. Provérbios 31, verso 9. Abra sua boca, julgue retamente, e atenda à causa do pobre e necessitado. Deus exige que julguemos retamente? Sim. Sim. E qual será a norma para esse juízo? Os mandamentos. Exato. Isaías 1,17. Aprenda a fazer o bem, busque a justiça, alivie o oprimido, julgue o órfão, atenda a viúva. Ele nos pede para julgar retamente? Sim, sabe, o problema é que você tem o faça o que quiseres, mas isso agora mudou para não me julgue. Exatamente. Isaías 5, verso 3. E agora, habitantes de Jerusalém, homens de Judá, julguem, peço eu, entre mim e a minha vinha. Será que temos o direito de julgar entre o que Cristo diz e o que a igreja diz? Sim, nós temos e deveríamos fazer isso. Diz ali, julgue entre mim e minha vinha. Quem está certo? A vinha dele não o rejeitou? Sim. E a atual também não o está rejeitando? Ao aceitar os decretos papais e a marca da besta?
Sim, estão. Agora, eu quero deixar isso bem claro de novo. Esse julgamento aqui sempre tem que ser acompanhado de amor. Porque Deus, ele nunca julga sem amor. Não, nunca. Nós sim, mas não deveríamos. 1 Coríntios 6, 3. Vocês não sabem que julgarão até mesmo anjos? Quanto mais as coisas concernentes a esta vida. Devemos julgar? É. Ok. 1 Coríntios 6, 4. Se então vocês fazem juízo de coisas concernentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar eu digo isso. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Portanto, Martin, Deus definitivamente quer que julguemos entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. A norma de juízo sempre permanece sendo a palavra de Exato, Deus. e ajudar uns aos outros através dela. É por isso que em Apocalipse 24 nós lemos: E vi tronos, e se assentaram sobre eles, e o juízo foi dado a eles. O Pra eles julgamento quem? foi dado aos santos. Então, o julgamento foi completado porque ele foi dado a eles. Aqui estão os meus juízos. Aí eles vão julgar se Jesus foi justo ao excluir aquele e aquele outro, essa organização, esses indivíduos. Será que o Cordeiro foi justo? Ou o Cordeiro não foi justo? Nós avaliaremos isso. Sabe, eu sabia que teria algum proveito em me tornar um auditor. Porque no céu eu vou fazer uma auditoria também dos livros de registro. Sim, você vai auditar os livros, isso mesmo. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Não é interessante que há duas coisas que eles testemunharam e que são baseadas na palavra de Deus? Se você acredita na palavra de Deus, você já está julgado. Exato. O que diz o intelectual professor de teologia ou o intelectual professor de evolucionismo àquele que acredita na palavra de Deus como ela está? É um tolo. Ele é um tolo. Eu me lembro de um professor de teologia me dizendo que eu não posso fazer uma tese sobre a criação porque nós não acreditamos na criação. Eu então disse, bem, posso fazer uma sobre o verdadeiro Messias contra o falso? Ele me disse, de qual Messias você está falando? E eu disse, ora, tem mais de um? E ele disse, é claro. Bem, se você vê que a Greta Thunberg recebeu um título de doutora honoris causa em teologia, você vai ver que tem uma coisa de errado aí. Sim, isso me diz algo. Ela foi graduada em adoração à terra. Continuando. Então vi as almas que foram decapitadas por testemunharem de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Então eles não seguirão os ditames da igreja caída desta terra, nem da imagem dela. Ou seja, eles não seguirão o protestantismo apostatado, que diz que a lei foi negada, que foi abolida, e que agora guardam a lei papal, e até mesmo adoram Gaia junto com ele, por meio da lei climática. E aliás, Martin, eu me lembrei que sim, a gente deve falar sobre esporte. A religião em chamada outro de episódio. esporte. A religião do esporte. Nem receberam a marca em suas testas e em suas mãos. Ou seja, não foram induzidos a pensar como a besta e nem agir como ela. E eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. É aí que vai começar o julgamento. Martin, eu tenho uma pergunta. Pode o homem questionar o julgamento de Deus? Sim. Sim. Não foi ele que diz, vinde, arrazoemos? E aí temos a história de Abraão, que intercedeu por Sodoma. Nós a lemos lá em Gênesis, capítulo 18, e diz assim, e Abraão aproximou-se e disse, eu acho isso muito interessante, o Senhor vai destruir o justo junto com o perverso? Ele não está... Ele está questionando o julgamento, sim. E então ele diz lá no verso 25, não faria o juiz de toda a terra aquilo que é certo? Então veja que nós temos o direito de questioná-lo. Senhor, com licença, mas por que não é assim e assado? Ou então Isaías, que com certeza vai chegar até Jesus e dizer, Senhor, o que o Manassés está fazendo aqui?
eu realmente não consigo entender. O que ele está fazendo aqui? E Jesus vai dizer, Isaías, venha comigo ver o registro. E lá ele verá o arrependimento do Manassés e a graça de Deus que o restaurou. E qual que vai ser a reação dele? A reação dele será, justos e verdadeiros são os seus juízos. Ele então irá a Manassés e o abraçará e dirá, ainda bem que você está E aqui. vai ser uma felicidade. Com certeza. E eu sei que os dois vão chorar. E Manassés dirá, me perdoe pelo que fiz com você. Mas a questão é que temos o direito de questionar a Deus pelo juízo dele. Então, Martin, se você não acredita na palavra de Deus, então no que acredita? Uma mentira. E quem é o autor e pai da mentira? Satanás. Satanás. Josué 24 diz, se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Esses deuses que os seus pais serviram do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Mas quanto a mim e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então é uma escolha. Atos 7:42. Mas Deus se afastou e os abandonou para que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas, porventura me ofereceste vítimas de sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Eles fizeram uma escolha? Sim. Nós julgaremos essas escolhas. 1 Reis 18:21. E Elias veio a todo o povo e disse, até quando titubeareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, sigam-no. E o povo não lhe disse uma só palavra. O povo teve que escolher? Sim. E infelizmente, silêncio também é uma escolha. Sim, eles não tiveram que escolher entre Deus e sua vinha. E o que a vinha estava lhes ensinando? Mentiras. Mentiras. A igreja dele estava ensinando a adoração a Baal. E Elias se desesperou achando que era o único que tinha restado. Deus disse não. Não. Calma, Isaías, calma. Há muitos que não se ajoelharam a Baal ainda. Mas o que aconteceu com os sacerdotes de Baal? Eles foram destruídos. Isso é um tipo? Sim. Ok. Esse é um tipo triste, mas mesmo assim é um tipo belo. Deuteronômio 32:17. Eles sacrificaram a demônios. Bastante direto isso aí, não é? Se você usar essas palavras hoje em dia, não daria muito certo. Pois é. Basicamente, Martin, se você remove a lei, então a quem você está adorando? Satanás, é simples assim. Em nenhum lugar aqui nós vemos os que estão em cima do muro, os que não tomaram uma decisão. Martin, se você tira a lei de cena, você automaticamente tira a expiação. E se tirar a expiação, você também tira o cordeiro. Você pode cantar quantos cânticos quiser ao cordeiro, mas assim você não o adora, você adora o demônio. Exato. Muito bem. Então eles adoravam demônios, eles sacrificavam esses demônios, e não a Deus. A deuses a quem eles não conheciam. A novos deuses que surgiram, aos quais os seus pais não temeram. É uma linguagem muito clara. Segundo Crônicas 11:15. E eles ordenaram sacerdotes para os lugares altos, para os demônios, para os bezerros que fizeram. Aqui está falando sobre os reis de Israel que adoravam demônios. Hoje não fazemos exatamente a mesma coisa? Salmo 106:37. Sim, eles sacrificaram seus filhos e filhas a demônios. É uma escolha. Exato. Mais uma. 1 Coríntios 10:20. Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam para demônios e não para Deus. Essas são palavras bem duras, hein? Sabe, o problema é, e eu já disse isso antes, se você falar desse jeito, as pessoas vão ficar muito aborrecidas com você. Porque como você pode dizer isso? Como você pode julgar pessoas assim? A gente não acabou de ver que tem que julgar? Mas o Espírito Santo é dado apenas àqueles que obedecem. Atos 5. E não a Deus. E eu não quero que vocês tenham nada que ver com adoração a demônios. Apocalipse 9:20. E o resto dos homens que não foram mortos por essas pragas
não se arrependeram das obras de suas mãos, de forma que parassem de adorar a demônios e ídolos de ouro e prata e bronze, pedra, madeira, que não podem ver, nem ouvir ou andar. Essa é a escolha que temos que fazer. É disso que se trata o livro de Apocalipse. Temos que adorar a Deus e não a demônios. Na verdade, esta é a mensagem do primeiro anjo. Hebreus 1, verso 6. E outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Martin, por acaso ele é Deus? Sim. Os anjos não têm que adorá-lo? Então ele é Deus. E nós temos que adorá-lo? Como o reconhecemos? Através da adoração. E guardando os mandamentos. Sim. E aí, Martin, vem as 3 mensagens angélicas. Apocalipse 14. Temei a Deus e dá-lhe glória. A gente não tem que ler tudo de novo. Mas esse é o X da questão. É o último alerta à humanidade. E é nisso que se baseia. E aqueles que se recusarem, a fumaça de seu tormento acenderá para todo sempre. Ou seja, eles estarão mortos para sempre. Eles serão consumidos. Suas cinzas desaparecerão. E as consequências que vão Estas durar são as para sempre. consequências. Apocalipse 15, verso 4 diz: quem não temerá o Senhor, ó Deus, e dará glória ao seu nome? Pois somente tu és santo. Pois todas as nações virão e o adorarão, porque os seus juízos são manifestados. Martin, esta é a abertura do rolo. Esta é a batalha entre o bem e o mal. Estas são as questões envolvidas nisso tudo. E o resultado final está descrito neste livro. Agora, cabe a nós levar essa mensagem para todos, para que eles possam fazer a sua escolha. Amém. E que nós possamos fazer as escolhas corretas. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos pelo leão da tribo de Judá, assim como pelo cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, o cordeiro que é digno de abrir o livro. Obrigado por termos esse livro, termos toda a história da batalha entre o bem e o mal. Nos mostraste toda a história do esplendor e da glória e também da terrível queda da igreja que deveria representá-lo, a sua vinha. E pela advertência final de que devemos guardar os mandamentos e o testemunho da fé de Jesus, para que não sejamos participantes dos pecados deste mundo. Obrigado pela mensagem que o juízo já começou e que devemos adorar aquele que criou os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, para que não sejamos participantes do espírito da besta. Senhor, nos ajude a levar essa mensagem, o alto clamor, à Babilônia que já caiu, de forma que o mundo possa compreender o que é essa batalha. E, acima de tudo, Senhor, abra os corações e mentes para que as pessoas façam a escolha correta, que escolham o cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá, aquele que pode redimi-los. Em nome de Jesus, amém. Amém.